Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse instante, quero te convidar para lermos a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E o pai partiu por eles a fazenda. Nesse momento, nós vamos meditar a respeito o perigo da teimosia e as bênçãos do reconhecimento. Que vem um perigo. O versículo 12, a teimosia. Talvez, com certeza, isso aqui contrariou o pai. E o pai fez isso aqui por ele mesmo, para obedecer, para não contrariar ele. É aí que essa parábola aqui ilustra é Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Então a gente serve ele porque quer. Segundo, egoísmo. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e desperdiçou toda a fazenda, vivendo dissolutamente. Terceiro, separação, aqui no versículo 13 também, foi para uma terra longínqua. Quarto, sensualidade, estava vivendo dissolutamente, versículo 13 ainda. Destruição espiritual, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aí parece que uma coisa puxa a outra, né? No momento que ele acaba o dinheiro, é um momento que chega uma crise naquela terra. E que estava havendo grande fome e ele foi atingido rapidamente, padecendo necessidade. Humilhação, versículo 15, diz que ele foi cuidar de porcos. Cuidar de porcos para os judeus era uma verdadeira humilhação. Versículo 16, fala da fome. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, disse: E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se enviar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então tudo isso aí veio sobre a vida dele por causa da sua teimosia espiritual. Agora vem as bênçãos do reconhecimento. Versículo 17. E caindo em si, eu gosto dessa expressão, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Então, quando ele cai em si, quando ele reconhece. Mas 2 Crônicas 7,14 disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí vem decisão, no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Então ele começou a meditar: eu estou passando fome aqui, e os piores, a pessoa mais inferior, lá na casa do meu pai, na fazenda do meu pai, não passa o que eu estou passando aqui. E olha só o que acontece com a gente fora de Deus, tá vendo? Quando a gente sai dos planos de pai, acontece isso. Então ele, ainda bem que ele reconheceu e diz assim: ó, eu estou decidido a voltar. Aí o versículo 19 ele demonstra arrependimento e diz assim para o pai: já não sou digno, oh que expressão maravilhosa, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. É por isso que João Batista, quando ele começou a pregar no capítulo 3 de Mateus, ele diz: arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. Jesus, quando começou a pregar, falou a mesma coisa: é chegada a voz do reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 20 fala do regresso. E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Então o seu regresso
Foi maravilhoso, porque não aconteceu nem o que eles estavam esperando. Ele queria ser tratado apenas como um dos seus jornaleiros, já tinha feito uma besteira tão grande, e Deus disse assim, o pai dele diz assim, em sexto lugar, roupas novas, maravilha. Quando ele achou, versículo 22, mas o pai disse a seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, olha aí, e vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Maravilha quando ele pensou que ele ia ser tratado como um dos jornaleiros do pai, ia ser tratado com descaso, ia ser tratado com desprezo, porque ele era digno disso. O pai disse, não, peraí, você não está entendendo. Você vai vestir a melhor roupa, você vai ter um anel na sua mão, anel que simboliza aliança. Eu estou te restituindo, estou te recebendo como filho, e sandália nos pés, e mais, o bezerro cevado vai ser morto hoje, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi se achado. Conclusão, regozijo. Versículo 23, trazei-me o bezerro e matai-o, e comamos e alegramos. 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi se achado. E começaram a alegrar-se. Então foi uma grande alegria, porque tinha sido restituído o filho que tinha sido perdido. Esse capítulo 15 de Lucas, ele fala de 3 parábolas. O versículo 7, 15 e 7, digo-vos que assim haverá alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus abençoe a sua vida, que você se abra para Deus, que você abra seu coração para Deus, para que Ele venha operar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, PB Eufrásio Bonfim, notifique aí o sininho e dê aquele joinha, porque assim Deus estará abençoando a sua vida, em nome de Jesus.